Galera, boa tarde de novo, né? Segunda-feira, 16 de maio de 2022, 1h23 da tarde. Hoje, gente, acabei de soltar um vídeo falando sobre as novidades do mundo jailbreak do iOS 15, certo? Agora já tô falando até iOS 16, né? Porque eu tô sabendo que os caras querem soltar o mesmo jailbreak suportando iOS 16, né? E uma coisa, ali 7 comentários e os 7 comentários a mesma coisa. Pessoal, Ítalo Scarlett, Ítalo Scarlett, Ítalo Scarlett. Ó, gente, então vamos lá. O que que acontece? Eu já vou dar já o meu aparecer sobre o Scarlett, que eu já deveria ter falado há muito tempo para vocês. O que que o Scarlett lhe promete, que eu já trouxe para vocês? No início, ele era apenas um e-sign comum, certo? Não pago, totalmente gratuito, né? Que instalava aplicativos, certo, de terceiros no nosso aparelho. O que que é aplicativo de terceiro? Aplicativo tweakado, por exemplo, o WhatsApp Watusi, o KineMaster certo, e tal. Aí também tem o aplicativo de terceiro também, que são os emuladores, RetroArch, PP, SSPP, né? E aquilo vai, né? E aí, depois de um tempo, o cara aí prometeu, certo, desenvolver o Scarlett a tal ponto que futuramente ele instalaria tweaks do jailbreak, ou seja, DEBs, totalmente funcionais no nosso aparelho, suportando ser um jailbreak sem precisar do processo de jailbreak. Lembram que eu falei isso? Aí ele se uniu ao desenvolvedor. Eu falo quanto falo ele, né? O Scarlett, eu tô querendo dizer a equipe de desenvolvedores da ferramenta, certo, gente? A equipe de desenvolvedores do Scarlett se uniu ao desenvolvedor daquela outra grande façanha aí também, né? Que é o criador do no app Free Revoke, certo? Que jamais os aplicativos iam revogar no futuro, né? E aí os donos do Scarlett começaram a trabalhar com esses caras aí, certo? Ou seja, o Scarlett no futuro ia instalar qualquer tweak do jailbreak e eu ainda acredito que o Scarlett ainda vá pra frente, certo, gente? Só que vocês guardem bem o que eu vou falar aqui pra vocês também, né? E além de instalar tudo, nunca ia expirar, certo? Ia cortar totalmente essa marra da Apple da gente ficar reassinando o certificado a cada 7 dias de revogação. Imagina, uma coisa que instalasse tudo que a gente quisesse, até tweak do jailbreak, e sem revogar, seria praticamente o jailbreak untethered, né, gente? Ou seja, o jailbreak perfeito, daqueles que a gente tinha nas antiguidades que não precisava de ficar reassinando nada, entendeu? E é claro, gente, é claro, eu já avisava isso, certo? Só que eu não avisava tão assim rapidamente. Eu achei assim que a Apple fosse esperar as coisas rodarem primeiro para depois tomar uma atitude. E qual atitude seria essa, né, gente? Vocês notem o que que a gente instala no aparelho da gente, certo? Que usa para instalar Tweak, certo? E a Apple bate de cabo a rabo a vida toda, desde 2008, quando lançaram o iOS 2, lá na época da gente. É o famoso Cydia, certo, gente? Que o Cydia no início chamava Installer, depois passaram a chamar IC. E aí sim decidiram pegar o C do IC, certo? E botar o DIA no final e botou Cydia, certo? Para quem não conhece os primórdios do Cydia, eu já falei que era o Installer e o IC, certo, gente? E quem que foi o criador disso? Um cara que eu já falei que ele tem história com o dono da Apple, que é o Steve Jobs, né? Que é o Jay Freeman Sauric, que foi um dos desenvolvedores do primeiro Mac na garagenzinha do Steve Jobs, lá nos Estados Unidos, certo? Lá nos anos 90, 70, 80, certo, gente? E aí, né, tiraram o Sauric aí, né, da patente da Apple, e aí excluíram o cara, né, os herdeiros aí do Jobs, aí deixaram ele fora do bagaço. Aí o Sauric, como conhecia, ele foi um dos primórdios da Apple, certo? Ele já sabe todo o código-fonte, criou o tal do Cydia, certo, gente? E o Cydia fazia isso, instalava Twix, certo? Instala Twix no nosso aparelho, certo? Sem intervenção nenhuma da Apple, certo? Pode ser aplicativo de terceiro, Twix criados por outros desenvolvedores que não têm legalização pela Apple, certo? O que que a Apple tem feito desde então? Desde 2008 para cá? Cada versão nova do iOS, gente, já falei para vocês, é para barrar brecha de jailbreak. Vocês vê o iOS 15 agora. Os caras fizeram jailbreak até o 15.1.1 na época. E o que que a Apple fez? Soltou o 15.2. Aí eles conseguiram o exploit pro 15.2, a Apple veio com 15.2.1.
Eles conseguiram exploit por 15.2.1, ela botou o 15.3, 15.4, 15.4.1, 15.5, já tá 15.5.1 e já tá vindo o 16. E aí, quando os caras do jailbreak estão fazendo, estão esperando para ver até onde que esse exploit deles vão funcionar, certo? Enquanto a Apple não barra para eles soltarem a público. Então, gente, se não fosse o jailbreak nessa rodada toda, certo? A gente estaria com o iOS 1.0 até hoje, iOS 2.0 até hoje. Uma premissa da Apple estar sempre atualizando uma versão de software dela é para barrar jailbreak. Certo? Então vocês pensam, se não fosse o jailbreak no mundo da Apple, a gente estaria no iOS 2 até hoje. Certo, gente? Eu só ia ter uma atualização dos aparelhos, mas o iOS seria estagnado, certo, gente? Assim também como o Android, certo? Ele avança o seu sistema, certo? Do Android 4, Android 5, tem o Android Lollipop lá também. Aí tem umas versões de Android, só que como Android eu não tenho vigência, certo, gente? Então não vou levar muito para esse caso, certo? Mas o Android também tem suas atualizações ali de versão para estar barrando o processo root, né? Que tem o Kigo Root, tem lá o SU Master, né? Tem uns aplicativos de root lá também, certo? Tem aquele Look Patcher também, certo? Que é como se fosse aí o Fields of Manager, faz quase que tudo, né? Como se fosse o Flex aí do jailbreak do iOS, né? Que hackeia tudo quanto é jogo também, tudo quanto é função no aparelho, né? Enfim, gente. E a mesma coisa também se aplica aí pro Windows, né, gente? O Windows aí, até aquele Windows Update que volta e meia, quem tem um Windows original tá lá atualizando promessas e promessas de atualização daquele Windows Update que tem novas brechas de segurança ali, certo? Para estar barrando algum hack, alguma coisa, certo? No sistema Windows, né, gente? Então vamos lá, o porquê que a Apple tá nessa briga com o Scarlett, gente? Voltando aqui ao assunto, né? Agora que eu já dei uma resumida, acho que vocês já entenderam, né, gente? O Scarlett, ele tava, assim, assumindo uma posição muito acima até do próprio Cydia, certo? Uma função de instalar debs nos nossos aparelhos, certo? Sem revogar e sem precisar do processo de jailbreak, né, gente? Pra gente poder ter o Cydia funcional na parede, a gente tem que fazer lá o processo de jailbreak. Desde então, usando o programa, ou de computador ou sem computador, né? Como Uncover, Checkra, né? Evaders, né? Evasion, né? Lá no computador, RedSnow, certo? Snowbreeze, Limeray, certo? Green Potion, certo, gente? Aí a gente fazia o processo de jailbreak por esses programas, aí a gente aparecia com o Cydia no nosso aparelho pra gente mexer. Já o Scarlett, ele tá com uma promessa tão boa pro futuro que ele vai substituir o Cydia, a gente não vai precisar de nenhuma interação de aplicativo de jailbreak para o Scarlett funcionar. Instalou o Scarlett, ele já vai estar instalando Deb e tudo sem revogar, certo, gente? Então, era mais que previsto da Apple estar tentando barrar o Scarlett. Por causa de quê? Porque eu acabei de falar com o inscrito lá agora lá. Isso aí, gente, a gente não tá numa época boa de ficar instalando o Scarlett no aparelho da gente. Por causa de quê? A gente vai instalar hoje e ele vai expirar amanhã. Porque os caras do Scarlett arrumam um certificado bom hoje para ele assinar, certo? E amanhã a Apple vai estar barrando, certo, gente? Enquanto no futuro os caras do Scarlett conseguir sair dessa amarra de certificado, a Apple vai atualizar cada vez mais suas versões do iOS, não só para barrar o Cydia e o jailbreak, mas também para começar a barrar o Scarlett. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, gente? Então, por isso que muitos desenvolvedores, certo, estão brigando lá na Europa, lá, certo, para aquelas comunidades, né, para aquelas ONGs, certo, que protege aplicativo de terceiro, que eles estão processando a Apple 5% do ganho mundial dela por dia, né? Como o próprio Sauri, que já está processando a Apple também para voltar o Cydia dentro da App Store. Para quem não sabe, o Cydia no 2008 ele tinha assim como instalar ele pela App Store. Ele era um aplicativo que vocês iam na App Store, ia lá, Cydia, vocês conseguiam baixar ele. Aí veio a Apple, cortou ele. Aí ele veio pro Safari, certo? É só clicar um botão no Safari, o Cydia já instalava, como qualquer tweak aí pirateado aí. É como se fosse o próprio Scarlett. A gente clicava no botão de instalar lá no Safari e ele instalava no aparelho, certo? Aí a Apple foi barrando.
Aí no iOS 5 a gente já precisava do RedSnow via computador, sem o RedSnow a gente não conseguia botar. E agora do iOS 9 para cá com esse negócio de certificado, a gente conseguiu instalar o Cydia várias e várias vezes sem precisar de computador e via Uncover, certo? Via Evasion, certo? Via Phoenix lá no iOS 9, via Double Helix, via Ialo, certo? E sem computador, via Electra, certo, gente? E aí o que que acontece, né? E a Apple tá cada vez mais e mais barrando. Vocês veem que o iOS 15, os caras tá cheio de jailbreak aí, só que os caras não soltam público pra ver se aproveita pro iOS 16 também, certo, gente? E o Scarlett, os donos do Scarlett, eles vão ter que se preparar, assim como o Jay Freeman Saurik, eles vão ter que dar um jeito de processar a Apple também na justiça, certo? Pra ver se a Apple sai do pé deles igual o Saurik tá fazendo, certo, gente? Só que aí o Saurik é a versão quase que ganha, porque o Saurik ele tem ali royalty da Apple também, certo? Ele foi um dos criadores, ele foi um dos cabeças dos códigos-chave ali do primeiro iOS, certo? Ele teve vínculo com o Steve Jobs, ele tem patente dentro da empresa, então a causa dele é mais ganha do que os donos do Scarlett, né? Mas se os caras do Scarlett quiserem processar e entrar contra a Apple aí também, vai ser mais um aí, certo? Aí a Apple vai ser processada de tudo quanto é lado, né? E ela com esses negócios de multa aí lá na Europa, lá também na Alemanha, lá, que ela tem que pagar 5% lá ao dia, enquanto ela continuar barrando aí aplicativos de desenvolvedores secundários, né? Né, aquele negócio de royalty anti-concorrência, né? Que tá uma brigaiada danada aí, né? É isso aí, gente. Então, o Scarlett, gente, não se assustem. Essa briga que os donos do Scarlett tá tendo com a Apple agora é a mesma briga que o Saurik teve com a Apple lá em 2008. Que em um mês baniram o Cydia da App Store, aí no outro mês estava no Safari, aí a Apple foi lá, atualizou o iOS 2.02 dela, aí veio o primeiro site do Jailbreak Me, né, que instalava, que é o Star Jailbreak, né, foi até o iOS 3, 4 ali, aí foi lá, a Apple baniu o site também do Jailbreak Star, né, e aí ficou nisso aí. Então o Scarlett, gente, vocês podem esperar que a Apple não vai deixar barato, não vai querer um concorrente do Cydia assim, sem processo de jailbreak para estar instalando coisas aí, certo? E sem revogar nada. Se a Apple criou esse negócio de certificado para revogar, é para estar barrando o nosso jailbreak, certo? Para cada 7 dias a gente tem que refazer o processo e não ficar viável, certo? Se vê uma ferramenta prometendo não revogar, mas quebrando esse bloqueio de segurança da Apple, era lógico que a Apple ia tentar intervir, certo, gente? Então não adianta, gente. Então fiquem à espera. Enquanto o Scarlett assinar, vão lá e instalem ele, certo? E usem ele a quanto vocês puderem, certo? Agora, quando ele revogar, não adianta vir aqui atrás de mim e falar que revogou de novo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o porquê, gente, é muito simples. A mesma briga de gato e rato, Tom e Jerry, que a Apple tem com o Jay Freeman Saurik, que é o dono do Cydia, vai ser a mesma briga de gato e rato que ela vai ter agora com os donos do Scarlett. Por causa de que tanto o Scarlett quanto o Jailbreak estão prometendo a mesma coisa. Instalar tweaks do Jailbreak no nosso aparelho, certo? Sem ter mediação da Apple, certo? Por causa de que sem ter mediação? Porque a Apple ganha dinheiro, né, com as compras dentro de aplicativos, né, de jogos e aplicativos da App Store. Então, se o jailbreak fosse totalmente liberado, o Scarlett viesse com a promessa, a gente instalava o Flex ali, né, e o local App Store e comprava tudo dentro do jogo sem ganhar um centavo para o dono do jogo e sem a Apple ganhar também sobre isso. O local App Store, ele pega todas as fichas lá do Subway Surfers, as moedinhas, chavinha, entrega tudo pra gente de graça, a quantidade que a gente quer e os donos dos jogos não ganham um centavo nem a Apple, certo, gente? Então por isso que ela barra tudo, né? E aí, a mesma coisa que acontece com o Cydia a vida toda, vocês podem esperar que vai acontecer com o Scarlett também. Então nos futuros iOS, agora iOS 16, 17, a Apple vai tentar cada vez mais fechar a brecha não só do Cydia, mas como do Scarlett também, certo, gente? Então fique esse aviso para vocês, só para vocês entenderem o que está acontecendo e o que vai continuar acontecendo. Então, gente, o Scarlett no futuro, digamos que a gente vai precisar até de computador mesmo para ele instalar no aparelho. De acordo com a Apple for fechando as barras dele, os caras vão ficar mais enforcados e para botar a ferramenta deles no nosso aparelho vai precisar de computador uma hora ou outra. Tanto é que os caras do Scarlett já estão criando a versão pré-alfa dele de uma versão de computador, por causa de que já estão vendo o futuro, certo, gente? Então é isso aí, né?
Então, gente, ficamos por aí. Até a próxima, se Deus quiser. Qualquer novidade eu conto, certo, gente? Mas o Scarlett é essa aí, a grande sacada que vocês ainda não estão visando, certo? O problema dele com a Apple vai ser o mesmo problema com o Jeffrey Mansauric e o Cydia, certo? Então, não visem coisa aí, né? O Scarlett talvez passe o Cydia no futuro por causa disso, né? De não precisar de processo de jailbreak, né? Mas no futuro a gente vai precisar de computador e algum processo para instalar o Scarlett de forma original, assim como a gente precisa do Cydia, certo? Que a Apple vai barrar e barrar e barrar. Então, gente, se acostumem já com o Scarlett expirando aí, certo? E isso aí é com o Scarlett. Agora imagina que eu já falei que a Apple tá vendo com o iOS 16 aí, com mais seguranças aqui que eu nem vou falar, certo? Que vai barrar não só a Scarlett, mas vai barrar a Cygne, vai barrar tudo aí, certo? Tudo. Escuta pra vocês verem, né? O Tech aí já tá comentando coisas sobre os betas do iOS 16. Ou lá no canal dele, lá já vai vendo o que ele tá comentando sobre as novas seguranças do iOS 16. Pra quando chegar lá na frente, lá o pessoal que paga por essa outra alternativa do Scarlett aí, que é paga, né? Pra não se frustrar e não dar dinheiro pro bode, né? Pro bode, assim, pagou e expirou, certo? Então, fiquem bem a critérios. Quando souber também de alguma coisa de segurança também, eu venho aqui e falo pra vocês, certo, gente? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima aí, se Deus quiser.